E aí, antes de você começar a entrar no tema mesmo, eu queria que você então se apresentasse, porque você estuda na UF, mas hoje você não mora em Uberlândia, você está em Brasília. É, Você me moro em fala Brasília há 10 anos já. um Bom, pouco então, aí, quando mais. você me convidou, eu falei assim, vou falar um pouco sobre questão da motivação ligada à superação de uma doença crônica, né? A gente até colocou, acho que dor crônica na divulgação, mas é doença crônica. E aí eu coloquei o Parkinson no meio da doença crônica, mas a doença de Parkinson, oficialmente, em muitas áreas da medicina, ela não é considerada uma doença crônica. Mas ela classifica, sim, como alguma parte, porque a doença não tem cura, né? Ela tem um progresso contínuo, neuroprogressão, mas ela não tem cura. E foi legal, então, assim, aí eu escolhi esse tema e deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Romulo Baraldi e sou psicólogo de formação também, junto com a Bela de Uberlândia, e sou servidor público atualmente na CAPES, aqui em Brasília, e atuo na área de recursos humanos e também muitas coisas de psicologia clínica. E nessa história com Parkinson começou meio com 29 anos. Eu comecei a ter tremores do lado esquerdo. Para quem não conhece o Parkinson, só para introduzir rapidamente, é uma doença que é neurodegenerativa, não tem cura, a progressão que a gente não sabe quando ela vai ter mais progressão, se ela não para de progredir, né, doença neurológica, e que te causam os seguintes sintomas: tremor de um lado, depois vai para os dois lados, rigidez muscular, inflexibilidade do corpo, e a postura você começa a perder a marcha, começa a ficar desequilibrada, até começa a ter até tombos e caídas das pessoas, né? Tudo isso influenciado por uma questão neurológica, questão de você perder neurônios dopaminérgicos, de captação da dopamina. E aí começou, então, a minha apresentação vem com o Parkinson, mas o Parkinson não me define, né? Quem me define é Romulo Baralho, antes de Parkinson, a minha vida como um todo. Quem define sou eu, a doença que eu faço na minha vida. Mas é interessante essa questão de você se apresentar a partir de uma doença também, porque ela mostra o seu ritual da sua vida até ali. E mostra um pouco da sua renascer uma pessoa diferente, uma pessoa mais consolidada com conhecimentos da teoria psicológica, com conhecimentos da vida. Então, começou em 29 anos, comecei a tremer. Com 3 anos depois, veio o diagnóstico. E o diagnóstico, ele veio lá no Hospital Sara Kubitschek, aqui em Brasília, numa terça ou quarta, e eu já estava esperando que seria o diagnóstico. Né? Não me desesperei, tive bastante calma, mas ali começou um trajeto de olhar o que eu estava sentindo naquele momento, né? E depois desse diagnóstico veio um pouco essa inspiração de depois passei por muito tempo muito ruim, tremendo, não conseguia sair de casa, com sintomas muito graves e parte do pressuposto que eu não estava dando conta de viver a vida socialmente, né? E eu que sou um cara bem sociável, gostava de sair com colegas, brincar, fazer farra, estava perdendo muito essa questão que eu tinha na minha vida. Mas aí eu fui conhecendo algo, depois eu vou responder, Ruth, eu não fiz cirurgia não, tá? Eu vou guardar as perguntas, daqui a pouco eu respondo todas aí. Eu estou indicado a fazer cirurgia, mas não fiz ainda. Então foi nesse entremeio, Bel, que eu descobri uma forma de ver depois que melhorou um pouco o sintoma. Eu vou explicar o porquê. E como é que eu quero contar uma história? Eu fui para São Paulo uma vez para tratar com Cícero Galo e Coimbra no protocolo da vitamina D. Lá em 2016, antes, eu estava sofrendo demais com os tremores e ali me veio um insight na consulta com ele. Quando ele falou assim que o Parkinson era uma doença de dor emocional. E aí, aqui vai coligar tudo com a questão da hipnose, com a hipnose saúde. Uhum. O Parkinson, como qualquer outra doença psicossomática, ele é doença psicossomática, mas ele tem algumas especificidades que o Dr. Galli falou muito interessante. É uma dor do estresse crônico e da angústia crônica. Aí veio um pouco eu falei assim, gente, o Parkinson tem um lado mais global da doença. Não é ficar restrita à questão neurológica, né? A questão neurológica só a partir do sintoma que veio, e um sintoma que representa o que eu tinha antes da minha vida. E aí eu fui pesquisar um pouco mais, não fiquei desesperado de ver muito, porque a gente não pode pesquisar a ponto de chegar a ver doentes parkinsonianos de cama, porque senão você perde a esperança de vida, né? Então, então a informação chega a um ponto que ela tem que ser regrada também. Uhum. E como veio ali a psicologia, foi nesse lado, do lado global da doença. Só que quando ele me contou isso, não caiu muita ficha, porque a gente é psicólogo, não trata da gente. E trata os outros, mas a gente acha que a gente é forte e tal. E cada um tem uma história do Parkinson. É interessante isso. Ele não te define, mas cada um tem uma história e o Parkinson ele é muito individual para cada um. Então, cabe a cada paciente, cada indivíduo, buscar a sua identidade, a sua individualidade de forma de enfrentamento dela.
E, então, essa foi a minha apresentação. Então, sim, o Parkinson, nessa verdade da hipnose, ele se liga à questão do autoconhecimento, né? Tá Meu pai acabou entrando. de falar. Aham. E a questão da doença não define a gente. Mas, assim, então foi a parte dessa conversa com o doutor Coimbra, lá em São Paulo. Eu fui estudar um pouco mais doenças e questões psicológicas, né? A gente foi para tentar abordar um pouco a minha história e ajudar as pessoas. Mas aí foi o seguinte, o que me veio mais, assim, o embate de melhorar e trazer uma mensagem para o pessoal seguir, para o pessoal superar com a doença, foi quando eu comecei a tomar um remédio da siligilina e estabilizou meu tremor por um bom tempo. Uhum. Gente, agora é a hora de eu começar a resgatar. Eu quero manter essa melhora. Porque assim, ó, eu cheguei à conclusão que Parkinson, não, como qualquer outra doença crônica, não adianta você combater só os sintomas. Uhum. Há algo ali por trás dos sintomas que reflete a sua vida, que reflete a causa daquilo. É igual quando você tem uma dor de cabeça num dia à noite. Você tem que analisar o que causou aquela dor de cabeça. Uhum. Aquela dor de cabeça veio porque você estava estressado, porque você brigou com seu marido, porque o seu trabalho está estressante. E ver assim, ó, não adianta tomar remédio sem ter uma origem da causa que traz aquilo ali. E eu percebi assim, por mais que a ciência não comprova, e aí, gente, é um recado sim que eu quero deixar bem claro para vocês. Por mais que a ciência não comprova, o Parkinson tem sim uma origem emocional. Ele tem sim uma origem psicossocial. E ele é a dor crônica. Vou colocar algumas coisas aqui. E, assim, uma grande frase da noite hoje é o seguinte: todo mundo aqui que está estudando a gente tem alguma doença crônica, só falta descobrir. Alguma hora da vida. Uhum. Desculpa. E aqui, então, vocês têm que levar essa live alguma informação técnica e prática para vocês não caírem na doença igual eu caí, por exemplo. Depois que ela está instalada, não adianta, meu filho. Aí você tem que tomar remédio a vida toda, você tem que melhorar a sua vida e reduzir sintomas na raça. Uhum. Antes dela chegar, assista a live nossa e aprende alguma coisa. E aí é o seguinte. Só um minutinho, assim, deixa eu só falar isso que você está falando. Eu achei interessante, porque eu tenho 11 anos de formada e eu atendo em consultório desde 2011. Uhum. E eu acho que por causa da minha formação e por causa das minhas referências, né? O Milton e o Armando, que foram os nossos professores lá na faculdade, não sei se porque eles sempre me indicaram pessoas ou muitas pessoas, desde o início da minha atuação na clínica, chegavam com doenças crônicas, né? Então, eu já atendi pessoas com dores de cabeça, que não tinha explicação aparente, que tinha convulsão, que não tinha explicação física aparente. Cardíaca, né? Já atendi pessoas com câncer, e pessoas com doenças degenerativas, né, semelhantes ao Parkinson. E eu acho que todo o meu trabalho, além de possibilitar esse bem-estar do paciente, apesar da doença, e a gente vai trabalhar a motivação do paciente, a crença positiva, né, de que pode tirar ele dessa zona, né, de negatividade, né, porque a gente sabe que os pensamentos influenciam no corpo, aí vem essa conexão corpo e mente. Mas eu sempre busquei esses trabalhos, né, que buscam trabalhar as causas emocionais dessas doenças e da gente buscar isso. E tem muitos trabalhos, assim, de pessoas sérias que estudam isso, né? Essa semana mesmo eu postei, você viu lá que eu postei aquela referência que é o do Joy Dispenza, né? Da mente, né? Eu falei já no meu Instagram daquele livro, Você já viu aquele documentário Rio, o Poder da Mente? Viu? Eu recomendo todo mundo. Muito bom. Muito bom. Então, assim, é muito claro, né, que todas as doenças, elas têm esse fundo emocional, né? Mas a gente ainda, eu acho que a gente já desenvolveu muito essa descoberta do corpo, né? A gente sabe como é que funciona a parte biológica, as células e tal, mas a gente ainda não descobriu muito bem esse caminho da emoção, né? O quanto que as emoções estão por trás de tudo da nossa vida, inclusive as doenças, e o quanto que a gente precisa realmente cuidar desse lado emocional, né? Pra gente ter saúde. Eu diria, não saúde mental só, mas saúde física, inclusive. Eu diria só um detalhe, assim, né? Que não estou discordando de você, eu só acho o seguinte, que além de a gente não descobrir, a cultura nossa, como um todo,
impõe a gente ter alta performance, se ser bom. Então, assim, você tocar no lado emocional é muito a via é mais longa. Você vai primeiro, por exemplo, você perguntou de um parceiro no grupo que eu compareço, as perguntas são só, qual remédio você toma, o que você faz, se já fez cirurgia ou não fez, como é que está a sua vida. Ninguém pergunta como você está vivendo, o que te causa o tremor. Depois a pergunta emocional, sempre depois de meia hora de discussão, a pessoa, realmente tem um lado ali emocional que minha mãe treme mais quando ela fica mais estressada. O meu tio que eu conheci, quando ele ficava aborrecido, ele treme mais. É esse ponto da dor emocional, que todas as doenças crônicas têm esse psicossomático, né? Esse lado psicossomático. Então, no Parkinson é assim, só para uma coisa que eu notei no Parkinson, desde as conversas que eu tenho com muita gente que eu conversei já, depois eu criei o canal no YouTube, exatamente, os parkinsonianos têm um temperamento muito comum. E aí, quem estiver no grupo parkinsoniano, coloca um sim se concordar comigo. E mesmo se concordar, pergunta assim, por que não concordou e o que acha que é. Todos os parkinsonianos têm um temperamento de pessoas muito responsáveis. Pessoas que têm um cunho muito comprometimento com o trabalho, com tudo, e acham que tem que ser perfeccionista, e tem mais. Eles sentem a vida toda como um cara sobrecarregado e não fala, não se expressa sentimento. Esse ponto é fundamental. São pessoas muito honestas, pessoas que odeiam dívidas, e que qualquer padrão que foge disso, ele tenta manter a posição e não se expressa. Por isso que os sentimentos, quando ele vai arraigado a vida toda, guardado, qual que é o ponto que vem logo depois? Da cronicidade do estresse e da angústia. É a pessoa não se expressar e vir uma doença. Aí você, mas a doença vem do nada. Mas se você fazer uma anamnese, conversar com cada pessoa, você vai ver que ela não veio do nada, ela veio desde a infância dela. Ela tendo padrões de criação, padrões que ela mesma impõe entre ela mesma. Assim, é a mente brigando com o seu corpo, a sua essência, que quer uma coisa, sua mente quer outra, porque a mente acha que manda em você. De maneira bem simples. São padrões, esquemas desadaptativos com sua vida toda, que deu certo até um certo ponto, mas na vida adulta já não dá certo mais. Aí você explica por que o Parkinson está em alto grau de incidência em pessoas mais jovens igual eu. Além da alimentação, com alimentação mais industrializada, principalmente o estilo de vida do estresse crônico. Então, qual que é o ciclo do Parkinson que eu delimitei e que eu quero fazer um curso sobre isso? O ciclo emocional é o seguinte: o estresse crônico, baseado naqueles temperamentos de personalidade que eu falei, ele começa desde jovem, tentando responder. Por exemplo, no meu caso, foi na escola. Eu sempre achei que era o bonzão, que queria ser o bonzão das notas, que isso dá para todas as notas, que achar que eu era bom em todas as questões. A gente não é bom em tudo. A gente tem teorias que fazem, a gente tem dons, e tem talentos, tem virtudes que a gente tem que se esforçar para tudo. É algo que a cultura nossa impõe a gente fazer. Então, o ciclo começa do estresse crônico, que o parkinsoniano tem muita responsabilidade, arraigada que não se expressa. Vem o estresse crônico produzindo alto grau de salsolinol, que é uma substância que mata as células dopaminérgicas. Esse matar as células dopaminérgicas, vem o Parkinson. Alguém tem potencialidade hereditária. Matou a célula dopaminérgica, vem a falta de controle de movimentos, rigidez muscular e instabilidade postural. Qual que é o consequência disso? A pessoa começa a perder controle de movimentos. Ela não é uma pessoa responsável, uma pessoa que é perfeccionista, que não se expressa. Ela começa a guardar os próprios temores. Então, custa ir para o médico. Quando vai para o médico, ele custa aceitação, porque não aceita a realidade, que ele está indo contra uma fragilidade dela, uma vulnerabilidade que ela não aceitou ainda, porque a vida toda não foi expressar sentimentos. E esse guardar os sintomas do tremor, por muitas vezes ele parkinsoniano sentado, eu estava assistindo um grupo aí que sentado na mesa, quando vê que a pessoa colocou a mão embaixo, é para tampar a mão para as pessoas não verem. E esse guardar faz com que produza mais salsolinol, tem mais estresse, mais perda enérgica. Então é um ciclo que se retroalimenta. Você tem perdas de estresse crônico, e quando começa o Parkinson, aí vem a progressão da doença. Por isso que eu coloquei esse ciclo. Quanto mais progride, mais estresse, mais constrangimento, consequência, aumento da dose dopaminérgica, consequência, começa a pessoa não querer sair de casa, porque não quer terminar na frente dos outros, não quer passar mal na frente dos outros.
vem depressão e já tem ansiedade de qualificada desde a infância. Então, assim, é um conjunto que é muito psicossomático e que, por Parkinson, essa característica de personalidade, ela pega muito com peso. E aí vem, como é que a psicologia pode atuar nisso aí? É atuar nesse intermedio entre você aceitar a doença baseada na sua história de vida. Mas não só na sua história de vida, mas a sua história de vida com o seu próprio estilo de vida até ali. É interessante que quando você propõe um tratamento do Parkinson, as pessoas demoram a falar de psicologia. E a psicologia deve ser a primeira a pensar junto com o médico. E eu acho que é uma coisa muito importante, que as pessoas pagam caríssimo na consulta médica, mas não vão ao psicólogo. Não precisam de grupo terapêutico, porque cada vergonha cai demais. E aí que eu falo, não só cuidar da temor, cuidar da raiz, da origem porque então é uma dor muito emocional, dor do medo, medo de se dar mal, medo de não ser correspondido, medo de não falar com as pessoas. E aí virou um ciclo, né? Então, essa é uma grande aprendizagem hoje, um personagem. E eu estou buscando atualmente nesse sentido, no meu canal, com esse viés de você tratar a sua origem da causa do problema da doença. Tá, então deixa eu resumir tudo que você falou. Você falou muitas coisas importantes. Então, muitas coisas. Eu acho que a primeira coisa a gente saber, e a gente já sabe disso, né? Os estudos mostram isso, que existe essa teoria, né? Que por trás de todas as doenças está o estresse, né? Está o estresse. E eu acho que o estresse é importante a gente falar, assim, o que é o estresse, né? O estresse é esse estado de você estar em alerta. E o estresse, eu acho que ele é muito importante. Eu acho, não, na verdade, ele é importante, né? A gente já viu, por exemplo, em pesquisas que a gente demonstra que em altos padrões de produtividade, nosso nível de estresse é alto. Mas eu acho que o problema, ele se torna crônico porque você nunca tem aquele estado de relaxamento, né? Você só vive no estresse, e você não consegue inserir na sua vida um momento de tranquilidade, né? E aí ele se torna crônico. Então, isso é muito importante, né? A gente falar sobre o estresse. E você me falou uma coisa muito importante também sobre a nossa cultura. E eu acho que é a cultura dos primeiros lugares, né? Então, essa cultura da competitividade, você tem que estar sempre em primeiro lugar. E como você falou, a gente não é bom em tudo, né? A gente é bom em algumas coisas. Em algumas coisas a gente é muito bom, outras nem tanto. Então, verdade. Sem contar que você tem o estresse crônico e você tem, em cada indivíduo, tem os picos do estresse, né? Que você tem, quem for participando no grupo pode manifestar. O meu Parkinson piorou muito depois da morte da minha mãe, por exemplo. Por um divórcio, depois de trabalho muito estressante como coordenador de trabalho. Fui reconhecer isso depois de um bom tempo. Quando eu tive o Parkinson, neguei por muito tempo isso aí. Mas vê que a dor emocional, ela vem se acumulando, chega um ponto que você vê que tem fragilidades, que o mundo, como o mundo, todo mundo morre, todo mundo tem problemas de vida, e se você não levar, você vai ter alguma doença psicossomática. E qual que é o resgate disso? Né? O resgate você vê trazer para o parkinsoniano e para outras pessoas com outros tipos de especificidades de doenças, principal chave. Adianta falar que o pessoal tem... esquece o Parkinson, não dá para esquecer o que o corpo sente. Depois que ele se instalou, é muito difícil. Você tem picos que a dopamina dos remédios que você toma de 4 em 4 horas, por exemplo, eu tomo de 4 em 4 horas, que ele vai acabando o efeito, você começa a se estressar de novo, porque o seu corpo não começa a responder, o seu corpo começa a aprender, cara. É impressionante. O corpo fala, gente, para. E você começa a autodosagem e aumenta de novo. Se você for no ciclo dos médicos, você fica só aumentando a dosagem. Até fazer cirurgia também. E qual que é a deixa aí? Não tem como esquecer a doença. Igual a médica só vai fazer, é só esquecer o Parkinson. Como é que eu esqueço o Parkinson? Ele está do meu lado todo dia. E qual que é o outro viés? Tomar um remédio e voltar uma vida com serenidade, com alegria, com prazer e com leveza. Aí você tem vários relatos que, quando a pessoa achou um sentido de vida, um propósito, uma esperança, ou uma inserção de mais atividades afetuosas, mais atividade que tenha serenidade, ele começa a melhorar. Aí eu pergunto aos doentes crônicos aí, que tem dor no joelho, dor no coração, acidente vascular,
qual que é a principal inserção desse pessoal? É viver uma vida diferente do que tinha antes, porque voltar antes não tem como mais. Antes eu tomava Novalgina, minha cabeça melhorava, eu voltava como era antes. Agora a doença crônica não é. Você não volta nunca mais ao estado que estava antes. Aí vem assim o que eu coloquei na minha vida, a minha base de enfrentamento, mas isso depois eu nasci, um grande amigo eu nasci, crise conjugal, mudança de trabalho acentuou os sintomas. É isso mesmo, nasci. São Já vem fatores carregando de alguns estresse, né? Fatores de estresse. fatores. Então, assim, na situação que eu fiz, por que eu criei o canal Gladiador da Mente? Porque eu quis mostrar o Fala aí do seguinte. seu canal, né? Que você começou Eu no criei o canal para mostrar para o pessoal uma forma de que lidar com Parkinson pode ser feito de maneira saudável, em que pese a sua dor física, dor emocional. Tem que ser feito com muito carinho e tem abordagens psicológicas e tem abordagens não só psicológicas, mas abordagens afetivas, sociais. Lidar com Parkinson, aí eu utilizo muito o viés da psicologia positiva, onde eu trabalho muito com a psicologia positiva. É que inserir coisas na sua vida que te traz positividade, não só a positividade boba, mas a positividade consciente, onde você pode buscar esquecer que você não tem uma vida só de cobrança, mas você tem uma vida que você pode inserir comportamentos que te tragam positividade. E no meu caso, tem vários elementos que eu queria trazer para aqui, que a gente pode... E aí, o tema da nossa live, como manter motivação é isso. Da onde a gente vai quebrar esse ciclo? Como que eu vou trazer serenidade e alegria para o pessoal que tem Parkinson? Eles sabem, todo mundo tem Parkinson, sabe, no fundo, que ele está escondendo muita coisa que ele devia colocar para fora. E aí foi o momento que eu caí, eu cheguei a fazer terapia durante 2 anos, passei por muitos bates, porque eu não lembrava, eu não achava que eu ia ter essa decadência. Fui cair na sala de terapia e foi onde fui conhecer alguns traumas que eu tinha na infância, algumas crenças arraigadas que realmente estavam me causando, né? Que realmente ali tinha um impacto. Por exemplo, minha figura como pai, tem 2 filhos, o Matheus e o Davi, é uma coisa que fazia eu tremer, cara. A minha cobrança com ser filho, né? Com ser pai, achar que tem que ter muita responsabilidade. Cara, sua responsabilidade, você tem controle dela. Não tem como você controlar o mundo, né? A fragilidade. É a doença da fragilidade mesmo, emocional. E como quebra esse ciclo, como você insere formas de enfrentamento contrárias ao que você está vendo até agora. Esse é o ponto-chave. Quebrar o ciclo da dor emocional. E aí, para cada um de vocês, tem alguma necessidade, mas eu acredito que tem algo em comum. Para todo mundo aqui, algo em comum. É basear o seguinte: achar uma coisa que te dê esperança, te dê fé. E essa coisa nunca é só material. Essa coisa tem alguma coisa a ver com uma causa de vida, algum projeto de vida. E aí, nesse ponto, que eu quero criar um desafio com os professores na internet, que para promover, durante 2 meses, aulas junto com eles e debater temas e começar a colocar psicologia positiva na vida deles aos poucos. No final, eles vão começar um projeto de vida, por exemplo, criar um e-book, criar um podcast, criar um vídeo da história de vida dele, criar um projeto de música. Todo mundo tem talento. E cada um que está estudando a gente tem uma história de vida rica que pode influenciar a vida dos outros. Eu acho que a doença crônica quebrar esse dessa forma muito, muito interessante. Você começa uma coisa prática, porque depois que eu criei o canal Gladiador da Mente, cara, me deu uma inspiração de vida pancada, assim. Eu vivi, parece outra vida, que eu tenho mais contato com o pessoal deles, mas contato não do lado negativo. Porque participar de grupo no Facebook tem um perigo muito grande. Você participa de grupos que tem um cunho muito pessimista. Porque a gente tem lá o pessoal do Parkinson, que tem a característica já pessimista de ansiedade alta. Então, isso, eu falei assim, eu vou combater essa cultura, cara, porque eu não acredito nessa cultura eu não fui pessimista, né? Se tem uma característica que eu sempre fui otimista. E foi nesse decorrer do tempo que eu falei assim, gente, tem como ir, tem projeto. E depois que eu criei esse canal, então, comecei a criar vídeos, eu não faço só sobre Parkinson, faço sobre emoções humanas, mente humana, e o canal está bem variado em questões, mas o que liga o canal hoje é a questão do Parkinson, emoções e comportamento humano, né? Desenvolvimento humano. E esse é o plano do canal Gladiador da Mente. E quem está assistindo que não consegue ainda, segue lá no YouTube, Gladiador da Mente. Em 6 meses no ar já. E assim, então, Rômulo, você estava falando de psicologia positiva, e só assim, para explicar, né, um pouco para as pessoas, não sei se todo mundo que está aqui sabe o que é a psicologia positiva, é porque a psicologia, de maneira geral, ela se desenvolveu muito no aspecto de você descobrir os transtornos, né, das pessoas. Então, a gente fala de depressão, de ansiedade, de estresse, né?
E isso se desenvolveu muito, principalmente depois da Segunda Guerra, quando, por causa da Segunda Guerra, as pessoas ficaram com muitos traumas, né? Sim, Eu acho que é semelhante ao que está acontecendo, né, depois de uma pandemia, que é uma coisa assim muito difícil que a gente está vivenciando. As pessoas vão ter problemas, né, de saúde mental bastante, né, após esse momento que a gente está vivendo. Então, nesse período, a psicologia se desenvolveu muito nesse sentido de estudar os transtornos. Mas, muito recentemente, começou um movimento da gente começar a entender os aspectos positivos da vida, porque assim, da mesma forma que a gente tem que entender os processos, né, as doenças, né, os processos patológicos, mas tem sim. muitos aspectos, né, emoções positivas, como a alegria, a felicidade, né, a motivação, o entusiasmo, né, como que isso funciona. E você sabe que eu gosto muito da psicologia positiva, porque ela tem muito a ver com a terapia ericksoniana, que é a abordagem que eu trabalho, né? Que é uma abordagem que foca muito no que o paciente traz de bom e não busca entender os seus processos patológicos, mas focar nos recursos, né, que o paciente tem. Eu acho interessante a psicologia positiva, para enfrentar a doença de Parkinson, é a própria constatação que o bem-estar e a felicidade, dentro de pesquisas que eles comprovam que a felicidade, como a doença, tem potencial hereditário. Olha que interessante, cara. Você tem um potencial hereditário para surgir uma doença. Você tem potencial hereditário para ser feliz, cara. A gente acha que felicidade, o cara ali é otimista, mas eu não tenho como ser otimista. Não, você tem uma parcela grande que é sob sua responsabilidade. Então, o depressivo, ele tem alguma parcela dentro dele, por mais que seja crônico, tá? Tem depressão de vários níveis, igual tem parkinsoniano de vários níveis, que tem uma parcela grande, cara, que se você pode buscar. É esse ponto que a gente tem que ir atrás. E o pessoal fala que é quase 60% genético. Não, é um peso muito grande, cara. Não, cara, eu pensava assim, que 60% da minha felicidade é genética, da minha inteligência genética, do meu otimismo genético, mas eu tenho técnicas, tá, de vivenciar melhor para transformar os outros 40%, cara. De 10 em 4 tem chance de mais, gente. Então, nada justifica eu não ter intervenção de maneira positiva. É isso que a psicologia positiva luta. Eu vou transformar um mundo onde tem a positividade, que eu vou mexer nos 40% que não é genético, que é ambiental. Só que a pessoa já tem uma potencialidade genética, tem um padrão familiar rígido, padrão familiar complicado no sentido de você buscar emoção positiva, e aí danou, né? Porque a pessoa vai ter o padrão ambiental puramente pessimista, você mexe os 40% para derrubar mais o sujeito. Então, assim, a psicologia positiva atua muito em questão de depressão, né, de angústia. E com os parkinsonianos, eu vi muito artigo nos Estados Unidos, muita gente trabalha com psicologia positiva com Parkinson. E essa é a minha intenção aqui no Brasil, de trabalhar com psicologia positiva com Parkinson. De maneira muito prática, né? Buscar a unidade global do paciente voltar a viver uma vida digna, né? Viver com saúde mental, em que pesa a doença tão forte assim. Mas isso, Bel, isso tem tudo a ver quando a gente fala dessas pessoas que estudam, né, essa relação mente-corpo e como os nossos processos emocionais podem desencadear doenças, porque eles falam muito disso, né, das emoções negativas, que tem algumas ondas, né, que são meio, vamos dizer assim, desequilibradas, e que as emoções positivas, elas têm uma onda mais... quando eu falo de onda, é onda eletromagnética mesmo, não é isso? E que está mais equilibrada e que por isso traz os processos de saúde, né? Quando a gente consegue se conectar com essas emoções positivas, que aí vem o amor, a coragem, o otimismo. Perfeitamente. Não é isso? Perfeitamente. E eu acho que a hipnose entraria nesse sentido. Nossa, total. Tanto de autoconhecimento, quanto buscar prazer na vida. Serenidade. Porque, assim, tem várias técnicas. Vou tentar elaborar algumas aqui com uma motivação, mas tem várias coisas que você pode buscar. Isso nós, psicólogos e terapeutas alternativos, tem que propor isso para o pessoal. De maneira clara. Porque tem que sair desse ciclo. Buscar uma saúde mental independente. E, olha, eu lembrei. Uma coisa assim, não é muito... Fala até uma coisa meio pesada, mas é importante a gente falar. Que esse discurso que eu estou dizendo aqui,
ele não é muito bem aceito na comunidade personeira no Brasil nem no mundo, não. Tem gente que luta ainda que tem que ser mais inclusivo, tem que pensar em todos os personagens. Gente, tem que pensar em quem pode melhorar. Em quem, até pessoas que estão em nível 5 do Parkinson, escutando uma mensagem minha, ele pode melhorar. Uhum. Não, mas você tem que fazer um discurso que você engloba todo mundo. Se eu conseguir englobar todo mundo na vida, gente, eu não consigo agradar todo mundo. Uhum. Quem fala assim mostra aquela personalidade pessimista, que busca o lado negativo da doença. Entendeu? Uhum. Então, assim, aí vamos pensar. Então, o filho tem uma mãe que está na cama. A mãe não adianta escutar o Romo, porque o Romo não fala do cara que está na cama. Uhum. Uhum. Mas, só de informar que o Parkinson, ele precisa do suporte social da família, e falar assim, agora eu entendi por que eu não coloco a minha mãe para fazer uma faxina em casa. Eu fico evitando de... Ela percebe que a mãe fazer uma faxina, por exemplo, é uma atividade positiva que ela está bloqueando a mãe dela porque ela tem uma doença. Uhum. Olha só que interessante. Uhum. Pode reverter a situação até as pessoas estão na cama, cara. Mudar a medicação e reverter. É um conjunto nutricional, medicamentoso e principalmente psicológico. Eu colocar ações que a pessoa está bloqueando a pessoa que por desconhecimento da doença. Então, qualquer tipo de informação e condução de tática, de técnicas, de lidar com a informação é importante. Uhum. Sim, é a educação, né, da população. E assim, só para esclarecer, que para mim não ficou muito claro, as pessoas falam disso, né, de você não ser, do que você está trabalhando, não ser inclusivo, porque às vezes em situações em que o Parkinson está muito, muito, muito avançado, né, então essa proposta de focar no positivo, no otimismo, talvez para essas pessoas não funcionariam muito. É essa a ideia? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Entendi. Achar que eu estou negando. Exato, muita gente que acha que estou negando a doença. E é Uhum. o contrário, é você aceitar a doença de maneira mais positiva. Mas Uhum. aí é uma longa discussão, né? Não cabe a gente aqui pensar em quem está combatendo o discurso, cabe a gente ajudar quem está precisando. Sim. É a A, Rosa. ela falou que seu otimismo, Romulo, é a forma que você encara a doença, me deu esperança e me ajudou a aceitar a minha condição. Olha que legal Obrigado. É legal. o trabalho. Ela me ligou lá dos Estados Unidos uma vez, a gente conversou sobre remédios, né? E eu sem ser médico nenhum, comecei a prescrever medicação para ela. Aham, Porque eu vi que ela estava na mesma situação que eu. Falei, aham, gente, olha, toma o Prampex-sol. Ela tomou o Prampex-sol e começou a melhorar, né? Ela até me uhum, agradeceu de trás que foi conversar comigo e deu mais ânimo na vida dela. Olha que interessante, isso aí me deixa muito feliz, né? Que toca um pouco no que eu queria passar, a mensagem de uma forma que pode mudar a vida de muita gente, né? Que pode mudar a forma de encarar a doença. Eu uhum, acho que a doença tem que passar por um movimento de quebra de paradigma mesmo. uhum, Mas só, nos Estados Unidos, na Europa, pelos artigos que eu leio, já tem outra vertente do Parkinson. Tem uhum, muita gente com redução de sintomas muito grande e que muita gente não está sabendo disso. uhum, Por exemplo, você trabalhar nas ondas de Theta Healing, por exemplo, pessoas estão uhum. tendo muito resultado, né, com a terapia de Theta Healing. Então, assim, qualquer terapia, gente, que te traz alegria, presença de estado, igual a hipnose, tá valendo. E Tá aí eu acho valendo. que entra tudo isso, né, Romulo? A hipnose, técnicas de visualização, o mindfulness, o Theta Healing, é, e, assim, muitas terapias hoje psicológicas, né, que dentro do consultório você tem maneiras de acessar esse emocional, mas de forma que o paciente possa ter uma experiência, quer dizer, né? Assim, sabe qual que é o meu objetivo, Romulo? Sabe o que eu tenho vontade de fazer na vida? E eu acho que eu estou fazendo isso, é porque quando eu falo de hipnose, as pessoas elas têm muito preconceito ainda, né? Elas acham Sim, que hipnose sei lá, viaja na maionese, né? E assim, quando a hipnose nada mais é do que um estado ampliado ou amplificado de consciência. Então, quando você fala de meditação, a hipnose as próprias terapias, né? Quando a gente é psicólogo, quando você está falando da terapia dos esquemas ali, que você faz sim. alguns exercícios de visualização, que você consegue mais trabalhar a sua emoção, o seu sentimento, são situações muito semelhantes, são todos estados ampliados de consciência e que trazem muitos benefícios, né, para a gente trabalhar as emoções, e o processo se dá de maneira muito rápida, né? É interessante, são pequenas. Para muitas pessoas,
Vamos falar agora de como manter motivação na doença. Vamos colocar algumas práticas, né? Por exemplo, se for ler aquela prática, tem um punhado de práticas que eu faço depois do tiro partes. Algumas deu certo, outras não deu. Igual o protocolo da vitamina D não deu certo para mim. Mas aí eu quero abrir um pouco assim, para o pessoal perguntar, e assim, a gente vê que o pessoal tem dúvidas, às vezes, de técnicos. Uma técnica muito interessante que funcionou para mim, Bel, foi a questão da escrita terapêutica, que eu até publiquei um vídeo, semana retrasada, sobre que, cara, eu comecei a escrever sobre minha vida, dos últimos 15 anos, a linha do tempo da minha vida. Isso me fez tão bem, e foi ele um dos motivos de eu criar o canal. Falei, cara, eu tô aqui, se Deus me deu uma oportunidade de estar aqui, ser um parkinsoniano que tem uma saúde, um nível de saúde bom, para falar em público, que eu já perdi muita fala, que eu tinha muito fala muito mais fácil. Mas que eu ainda tenho condições de falar. Eu vou treinar minha fala e vou mudar pessoas, cara. Vou mudar pessoas. E assim, foi na escrita terapêutica que eu comecei a falar assim, sobre, na minha vida toda, o que eu tinha feito, dei aula em passos, fui professor, fiz mestrado, fiz doutorado. Eu fiz doutorado, gente, tremendo. Mas eu fui naquela hashtag, vou tremendo, mas vou. Eu vou de qualquer jeito, eu vou tremendo. Mas não foi fácil, cara. Defender o mestrado, o pessoal tudo olhando o meu tremor. Eu fui, encarei a tese. Então, é isso que eu queria trazer para as pessoas. Quando comecei a escrita terapêutica tem esse poder. Você começar a escrever assim, de maneira livre, todo dia, 20 minutos por dia, sobre a sua vida, você vai resgatar coisas da sua vida ali que você pode trabalhar. Inclusive, se você tivesse muito sofrimento, você vai atrás do psicólogo. Vê que o negócio está muito ruim, de angústia, muito exacerbado, aí sim, buscar ajuda, né? Então, essa informação de tirar as pessoas da depressão profunda, de ansiedade profunda do parto, para buscar ajuda psicológica. E nesse sentido, o canal teve muita influência. Obrigado, gente, Claudinha. O pessoal está comentando aqui. A Auristela falou oi. Ô, Rômulo, e outra coisa... A Auristela foi minha aluna em passa, abração. Outra coisa que eu fiquei pensando também, que tudo isso que você está falando tem muito a ver com a motivação, que você já tinha falado isso, né? Eu acho que a motivação, ele é um assunto complexo, muito complexo, porque envolve vários fatores. Mas eu acho que um dos fatores é você se conectar com algo que a gente fala de propósito, né? Que tem a ver, é aquilo que você quer fazer mesmo, independente do caminho que você vai percorrer, do tempo que você vai percorrer, porque você quer falar aquilo com toda a alma e com todo o coração, né? Meu pai contando, escrever histórias infantis, concordo, pai. É isso aí, a gente buscar resgatar na infância nossa o que a gente tem de forças, né? Então, se tem uma coisa que a gente não pode fazer, Bel, assim, para deixar bem claro, é uma questão multidisciplinar, tá? A gente está falando muito da psicologia aqui, mas não só com enfoque psicológico, tem que tomar conta da nutrição. O Gildo entrou aqui, o Gildo aqui é um exemplo de motivação, viu, Gildo? Abraço. O Gildo tem esclerose múltipla, esse cara aqui é fantástico, a gente fez uma live junto. Mas, assim, ele bate muito na questão da nutrição, atividade física essencial, não, Claudinha. Claudinha mexe muito com dança. Atividade física, movimentar o corpo, terapia de movimento, tem que ter, não pode faltar. Você pode matar a psicologia, mas vai na atividade física, não mate a atividade física. Porque tirar o corpo do movimento, você bloqueia a via neural que te faz ter angústia. Essa é a principal informação. A via neural que executa uma tarefa é diferente da via neural que te faz tremer. Você não pode parar de movimentar. Aí, uma informação muito legal, anota, gente, anota isso aqui, é importante. Eu li um artigo que eu concordei pra caramba, acho que tem uns 6 meses atrás. Um autor americano fala assim, você sabe como é que você quer sair de casa? Para fazer uma atividade física, qualquer coisa na sua vida? Faz aquele grande, famoso estabelecimento de metas. Pega uma grande meta que você tem, por exemplo, correr uma maratona igual o Gil. Vou, por exemplo, ir para academia perder 3 quilos. Vou começar a andar. Divide tudo, as tarefas, no mínimo possível, que te dê com uma unidade prazer e confiança de executar. Por exemplo, se a pessoa nunca fez uma caminhada, ela quer começar a correr, ela colocar o sapato dela e descer as escadas do elevador e vir nesse elevador, já é um ganho, é uma unidade que deu. Eu desci escada só e voltei para casa. Já é unidade mínima de valor. Eu tive prazer
tive condições de fazer. É buscar em cada tarefa o que você pode fazer com prazer e com confiança de executar fazer. Você não fazer com tanta dificuldade. Até você aumentando os graus, até chegar no seu ponto máximo. Achei interessante demais esse artigo. E a gente faz na prática sem saber o que a gente está fazendo, né? Acho que a gente pode abrir para as perguntas aí, que isso é importante, né? A Lídia falou assim, Isabel, acho que a hipnose nos permite entrar no espaço mais profundo de cada um de nós, realmente sentir e não racionalizar e descrever o que achamos que sentimos. Isso mesmo, Lídia. Então, e não só a hipnose faz isso, o mindfulness faz isso, outras técnicas, né, que buscam esse estado ampliado de consciência. Então, Romulo, só rapidinho aqui, como que eu gosto de explicar para as pessoas, né? É como se o nosso cérebro fosse uma máquina que tem duas formas de funcionar. E essas formas de funcionar são o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, o hemisfério esquerdo é a nossa parte mais racional, né, de linguagem, e o hemisfério direito é essa parte que tem um olhar holístico, é o que a gente chama da parte emocional, que tem um olhar mais criativo, a nossa mente mais criativa, né? E a proposta, quando você consegue aliar a psicoterapia ou aliar na sua vida, né, técnicas, né? E todas essas técnicas, como a meditação, a hipnose, elas ajudam a gente a entrar em contato com esse hemisfério direito. E aí a gente consegue trabalhar essa máquina como um todo, né? A nossa cultura, ela ocidental, ela valoriza muito o lado racional, né? Então, assim, desde pequena a gente tem que estudar, a gente tem que aprender português, matemática, a gente tem que fazer especialização, tem que fazer mestrado, doutorado. E o nosso cérebro, ele não é só isso, ele também é um hemisfério direito, né? E quando a gente consegue integrar essas duas partes, a gente consegue um resultado, pelo menos na terapia, muito mais rápido. Né? Muito mais. E foi o que a Lídia falou. Então, quando a gente está em auto-hipnose ou em hipnose, a gente está muito mais sentindo do que racionalizando, porque a gente está usando essa linguagem desse hemisfério direito, né? É interessante, porque a gente fala muito da mente, né? A gente esquece que a mente ela tem uma divisão entre subconsciente ou inconsciente e a mente consciente. Você acessar sua mente subconsciente é o que te faz ter mudanças, cara. Tem gente que mesmo com parte, mesmo com doença crônica, não muda o estilo de vida, porque está no processo muito racional de manter o estilo mental que fez ele ficar doente. Sim, então, isso é complicado. Você tem pessoas que realmente não mudam fáceis, não tem mudança fácil, porque não tocou ainda na questão mais sentimental. Ele sabe tudo que eu aprendi, ele racionaliza tudo que... eu sei porque meu pai foi assim, minha mãe foi assim, eu tenho esse padrão assim, eu sou dessa forma. Cara, ele esquece que a gente esquece que se ele não tocar no emocional, ele não vai mudar. Ninguém muda. E esse tocar no emocional, ele é muito assim, é muito incerto, né? Depende da... Às vezes uma terapia o cara muda, às vezes numa conversa com um colega bem profundo, o cara dá um insight, tem um processo de mudanças. Então tem qualquer coisa tem que buscar essa insight de mudanças. E cada um tem seu tempo. Sabe, Rômulo, algumas outras abordagens, como a própria TCC, né, como ela começou, hoje a TCC, ela tá totalmente diferente, né, porque a gente tem as terapias de terceira onda. Mas, às vezes, elas são muito racionais, né? Então, às vezes, você vai lá no consultório, você sabe tudo da sua vida, você entende tudo por que você é assim, você entende seus padrões, seus pensamentos, mas... fica faltando essa parte, né? De você realmente sentir isso. E aí, é por isso que, às vezes, o trabalho é mais demorado, é mais longo, e, às vezes, ele acaba não trazendo, às vezes, resultados efetivos, porque a gente não conseguiu trabalhar. Porque não basta racionalizar e saber do seu problema. Você precisa realmente sentir isso, né? E a mudança, ela se dá quando você consegue fazer esse link, não... simplesmente, porque às vezes a gente entender do nosso problema, ele é importante. Então, a parte racional é importante. Mas a gente precisa juntar essas coisas para o trabalho ser completo. Não é isso? E é tão complexo, o racional, ele nega a doença, né? Então, ele nega tudo. Então, assim, é difícil você sair dessa onda do racional. Você sabe você também, Rômulo, o que eu percebo, assim, às vezes com alguns pacientes que eu atendo, inclusive que têm doenças crônicas, doenças degenerativas,
às vezes ele vem de um padrão tão assim, de uma vida inteira tão racional, que é muito complexo, né? Fazer com que ele consiga acessar essas emoções, né? Eles têm Acessar. uma certa dificuldade, né? Eu falei, o cara consegue lidar com resolver, explicar a vida dele como um todo. Ele vai para terapia, ele consegue explicar a vida dele. Ele não consegue mudar. Uhum. Qual é o ponto ali? Aí você vê a cultura da rigidez, a cultura que impõe, voltando à questão da cultura que te impõe o alto performance e tudo mais. Então, gente, ó, tudo que traz emoção tem que ser lido, tem que ser monitorado e tem que ser trabalhado. Eu tenho um lema seguinte, eu falo na vida, ó, se não te deixar nervoso, não vale a pena. Tem que saber lidar com a emoção, cara. Uhum. Não deixe, ó, se algo que você faz não te deixa um pouquinho nervoso, um pouquinho fora da zona de conforto, não vale a pena continuar. Você tem que aprender a apaixonar pela sua própria emoção. Se aquilo está dando emoção de nervosismo, vai entender por que ela está dando esse nervosismo. Alguma coisa no fundo tem. Uhum. Né? Isso é importante. A Janaína falou aqui uma coisa muito legal, minha amiga, que a doença tem algo a ensinar. Aqueles que se propõem a olhar são aqueles que provavelmente aprenderão algo com isso. E é isso mesmo, Isso. acho que a gente tem que estar disposto mesmo, né, a entender o que está por trás. E não é todo mundo que tem essa disposição, porque é um trabalho difícil, né? É difícil, às vezes você não. É muito difícil você pensar que alguns comportamentos seus contribuíram para que você tivesse uma doença que está te trazendo tanto mal. Isso é difícil da gente entender, né? É dolorido, eu Sem acho. contar que você tem uma doença com 30 anos. 30 anos foi tão forte essa vida que, como assim eu estou errado? Eu vi 30 anos bem, e por que agora? Na verdade, ele não viveu bem, ele viveu escondendo a emoção dele. Né? Então, o processo de mudança é outra live. O que faz mudar? Assim, eu convido todo mundo aí que eu acho que em agosto eu vou fazer uma Semana das Emoções Humanas com Parkinson. Fazer 7 dias de live só de emoção humana, discutir cada emoção humana com Parkinson. Eu convido todo mundo a participar dessa semana de emoção humana. Gratuito, evento gratuito na internet. Legal. Meu, uma frase importante que eu queria deixar para todo mundo aqui, ó, anote. A vida, pessoal, é um jogo de identificar o que vale a pena sofrer. Olha que peso. Uhum. O que vale a pena sofrer, tá aqui. Uhum. Uhum. E o Ciro falou assim: ó, a força mental e a senhora da força física, pois se a força da mente quer, o corpo obedece. O sorriso da alma cura, porque a medicina não tem o poder de curar. Ó, o Ciro falou Isso. isso. Se eu quero... Uhum. Acessar nossas emoções pode parecer fragilidade Para muita gente, sim. Acho que para foi a quem é Júnia. uma fortaleza no dia a dia. Eu acho que é isso que você falou no início da live, né, Rômulo? Às vezes É, tem pessoas que elas têm dificuldade de se mostrar vulnerável, né? E eu acho que é isso que você falou, uma das características do Parkinson. Ele tem essas emoções que nos deixam vulneráveis e ele não demonstra isso, né? Porque para nós é questão de isso é você. fraqueza. E a cultura do homem também, né? Porque tem aquilo, o homem não chora, né? Não é Sim. isso? Também acho que para o homem ainda Tanto é é que, pior isso. perguntar qual você acha que é o gênero, masculino ou feminino, que tem mais Parkinson? Masculino. Lógico. Aham, sim. Aqui, tá perguntando qual que é o seu Instagram, Rômulo. Rômulo Barali GM. Ficou aqui. Põe aí o seu Instagram e põe lá o Gladiador da Mente também. E eu quero também falar para as pessoas que eu tenho meu grupo no WhatsApp. Quem quiser receber Isso. áudios meus de auto-hipnose toda semana, me escreve lá, manda um direct que eu ponho vocês no grupo. E também eu vou começar um grupo novo, se tiver psicólogo aí, um grupo que vai durar 30 dias para a gente falar sobre o psicólogo digital. Estou fazendo um curso aí, Legal. Romulo, porque você também, né, tá digitalizando tudo, né, Romulo? Tá na Eu quero participar. internet. O meu mundo é digital, galera. O meu mundo é digital. Eu amo a internet, eu amo o sistema, eu amo a computação, eu amo tudo que faz edição de vídeo, eu gosto, tudo mexe com a internet. Então, estou começando um grupo gratuito para psicólogos ou profissionais de saúde que queiram saber um pouquinho mais sobre isso, né? Como se digitalizar. E nessa época de pandemia que a gente não pode atender ao vivo, tem que ser tudo no online. E
E vai ser muito legal. Depois, quem quiser também, me escreve lá que eu coloco vocês nesse grupo. A Claudinha. Claudinha falou, o Parkinson nos deixa alguma restrição, porém temos que buscar vencer essas barreiras. Claudinha, música. Hã? É isso aí. Eu acho que a Claudinha trabalha muito com música. Aham. Ela Não tem tem... Parkinson também. Sei. Quanto ao tempo da live, eu acho que Eu está acho acabando. que no final eu sempre faço um exercício. A Vólia falou, eu quero. Vólia, você me chama no WhatsApp que eu vou te pôr no grupo lá. O Rômulo, acabou que não vai dar tempo de eu fazer meu exercício, mas é porque a conversa estava tão boa. Que pena. Não tem Foi um problema. exercício de... Foi uma hipnose racional, né? Aí, dá para fazer hipnose rápido, mas você sabe que eu estou me acostumando aqui com o ritmo do Instagram e a gente fica meio tenso com o negócio que vai cair, sabe? Aí, eu acho que o melhor não. Então, não vai dar, gente, para fazer, mas para quem está no grupo, esse mês foi especial. Ó, Maria Divina, Bel Romo, muito obrigada por compartilhar esse momento único em nossa vida. Obrigado, Divina. Muito obrigado mesmo. Fico feliz. A Jana, linguagem hipnótica, Bel. A linguagem dá pra gente falar aqui, né, Jana? Ô, gente, mas o pessoal do grupo, obrigado, esse mês recebeu 4 áudios sobre motivação, porque nós tivemos 5 semanas, né? Então, que legal. Então eles estão no lucro. Então, hoje não vai ter. Mas aí, na próxima vez, a gente continua. O negócio é não reclamar. Hã? O negócio é não reclamar. Ô, Rômulo, muito obrigada. Foi muito bom. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Eu achei que eu acertei a mão no meu convidado. E graças a Deus. eu tô te acompanhando, assim, eu vi seus vídeos, eu gostei muito. E que a gente possa fazer esse contato sempre, né? Eu vi que você fica comentando lá nos meus posts. Eu gosto muito desse assunto, dessa relação entre mente, corpo e saúde. Então, agradeço todo mundo que esteve presente e você também, viu? Por ter aceitado. Obrigado, gente. Muito obrigado. Viu? E vamos adicionar a gente aí. Obrigado. Tchau, Rômulo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Vai cair.